No inverno de 1989, os jornais do Rio estampavam em letras garrafais: empresário Carlos Prado, marido da socialite Helena Prado, desaparece misteriosamente após festa no Jardim Botânico. O caso rapidamente se tornaria um dos maiores enigmas da alta sociedade carioca. A última vez que Carlos havia sido visto estava gravada na memória de dezenas de testemunhas. Era uma quinta-feira de julho, 18 do mês, e o vento frio cortava as ruas de Copacabana quando ele saiu do apartamento na Avenida Atlântica. Helena dormia pesadamente. Os remédios para insônia tinham esse efeito. Às 21h47, o porteiro José registrou a saída de Carlos no livro de ocorrências, notando o terno cinza impecável e o cheiro característico do perfume francês que ele sempre usava. O empresário de 45 anos dirigia seu Mercedes-Benz prata em direção ao Jardim Botânico, onde acontecia uma festa em homenagem ao aniversário de Lúcia Tavares, esposa do deputado federal Antônio Tavares. Carlos havia confirmado presença por telefone naquela mesma tarde. Segundo Helena contaria depois aos investigadores, ele disse que voltaria antes da meia-noite, como sempre fazia. Na festa, testemunhas o viram conversando animadamente com outros empresários próximo ao bar montado no jardim da casa. O garçom Miguel Santos, então com 28 anos, lembrava-se perfeitamente de Carlos pedindo uísque duplo sem gelo. Sempre sem gelo, o senhor era muito específico sobre isso. Por volta das 23h15, Carlos cumprimentou os anfitriões e se dirigiu ao estacionamento improvisado na rua. E então, simplesmente desapareceu. O Mercedes foi encontrado na manhã seguinte por um casal de namorados que corria ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas. As portas estavam destrancadas, as chaves ainda na ignição. A carteira de Carlos permanecia no banco, com todos os documentos e cerca de 1.000 cruzados novos em espécies. Não havia sinais de luta, sangue ou qualquer evidência de violência. Era como se ele tivesse simplesmente se levantado do carro e caminhado para o vazio. A primeira reação de Helena foi de negação absoluta. Quando a empregada Conceição a acordou naquela sexta-feira, com a notícia de que a polícia estava no telefone, Helena insistiu que devia haver um mal-entendido. Carlos deve estar no escritório cedo, como sempre faz às sextas, dizia enquanto discava o número da empresa. Do outro lado da linha, a secretária Marisa confirmou que o chefe não havia aparecido e que 3 reuniões importantes estavam sendo canceladas. Foi quando Helena percebeu que algo terrível havia acontecido com seu marido. Os primeiros dias após o desaparecimento de Carlos Prado foram um turbilhão de atividade frenética que tomou conta de toda a zona sul do Rio. Helena transformou a casa em um centro de comando improvisado, onde se revezavam detetives particulares contratados pela família, jornalistas em busca de declarações exclusivas e dezenas de amigos oferecendo ajuda ou apenas satisfazendo sua curiosidade mórbida. O delegado Roberto Mendes, responsável pelo caso na 12ª Delegacia de Polícia, estabeleceu uma rotina rigorosa de buscas. Mergulhadores vasculharam cada metro da Lagoa Rodrigo de Freitas durante uma semana inteira, procurando por um corpo que nunca apareceu. Cães farejadores percorreram a Tijuca, o Jardim Botânico e até mesmo as trilhas do Corcovado, seguindo pistas que sempre levavam a lugar nenhum. Helena ofereceu uma recompensa de 50.000 cruzados novos, uma fortuna na época, por informações que levassem ao paradeiro do marido. A quantia atraiu dezenas de ligações anônimas, desde relatos de Carlos sendo visto em favelas distantes até teorias conspiratórias envolvendo empresários concorrentes. Cada pista era investigada meticulosamente e cada uma levava apenas ao desapontamento. As teorias se multiplicavam nas colunas sociais dos jornais. A revista Manchete especulava sobre problemas financeiros na empresa de Carlos, especulação rapidamente desmentida pelos contadores da família. O jornal O Globo publicou uma matéria sugerindo possível envolvimento com o tráfico de drogas, baseada apenas em fontes próximas à investigação que nunca foram identificadas. Helena processou o jornal, mas o estrago à reputação da família já estava feito. Conforme as semanas se transformavam em meses, a dor crua do desaparecimento deu lugar a uma angústia mais sutil e corrosiva. Helena começou a evitar as rodas sociais
que frequentava religiosamente havia 15 anos. As amigas, no início solidárias e prestativas, gradualmente retomaram suas vidas normais, deixando Helena cada vez mais isolada com sua dor e suas perguntas sem resposta. O escritório de Carlos permaneceu intocado por quase um ano. Helena ia lá toda segunda-feira, sentava-se na poltrona de couro, onde ele costumava trabalhar, e folheava documentos na esperança de encontrar alguma pista que os detetives tivessem perdido. Os funcionários pisavam em ovos ao redor dela, sussurrando nos corredores sobre quando a viúva, embora não pudesse ser legalmente considerada viúva, tomaria uma decisão definitiva sobre o futuro da empresa. Em dezembro de 1989, quase 6 meses após o desaparecimento, Helena finalmente cedeu às pressões familiares e assumiu oficialmente a direção dos negócios de Carlos. Foi uma decisão que a fez chorar por 3 dias seguidos, porque significava aceitar, pela primeira vez, que ele talvez nunca voltasse. A investigação policial foi oficialmente arquivada em março de 1991. O delegado Mendes, já transferido para outra delegacia, admitiu em sua última entrevista sobre o caso que esgotamos todas as possibilidades investigativas sem chegar a uma conclusão definitiva. Para Helena, aquelas palavras soaram como uma sentença de morte para suas últimas esperanças. André Paiva nunca imaginou que um chamado de rotina para consertar a fiação elétrica de uma mansão em Santa Teresa mudaria sua vida para sempre. Era uma quarta-feira ensolarada de março de 2011 e o eletricista de 34 anos estava lidando com mais um dia comum de trabalho quando recebeu a ligação da imobiliária Castelo em Associados. Precisa dar uma olhada na parte elétrica de uma casa antiga, explicou a atendente. A proprietária quer vendê-la, mas primeiro precisa regularizar toda a instalação. André anotou o endereço, Rua das Palmeiras, 127, sem imaginar que estava prestes a descobrir um segredo guardado por mais de 2 décadas. A casa era impressionante mesmo em seu estado de abandono relativo. Construída nos anos 1940, a mansão de 3 andares havia pertencido à família Prado desde os anos 1960, mas estava fechada desde 2003, quando Helena Prado se mudou definitivamente para um apartamento menor em Ipanema. As janelas de madeira escura contrastavam com as paredes de cor creme desbotadas pelo tempo, e o jardim frontal estava tomado por ervas daninhas que cresciam entre as pedras portuguesas do caminho. Dona Francisca, a zeladora que morava na casa dos fundos, recebeu André com uma xícara de café forte e muitas histórias sobre a família. Dona Helena era uma santa, dizia enquanto abria as pesadas portas da entrada principal. Mas depois que o marido sumiu, ela nunca mais foi a mesma. Passou anos vindo aqui todo domingo, sentando naquela poltrona da sala, só olhando para o nada. O trabalho começou pelo térreo, onde André identificou rapidamente os problemas mais óbvios. Fiação antiga dos anos 1970, disjuntores desatualizados e várias tomadas que precisavam ser substituídas. No segundo andar, encontrou situações similares, além de um problema mais sério de umidade que havia danificado parte da instalação elétrica do banheiro principal. Foi no terceiro andar que André deparou com seu maior desafio. O sótão da casa, transformado em um amplo escritório nos anos 1980, tinha um sistema elétrico completamente diferente do resto da casa. Alguém havia feito uma instalação improvisada, passando cabos por dentro das paredes, de uma forma que André nunca havia visto em seus 15 anos de profissão. Quem fez essa gambiarra aqui? Murmurou enquanto examinava os fios que serpenteavam de forma estranha atrás de uma estante de livros embutida. Para acessar melhor a fiação, André precisou afastar a estante alguns centímetros da parede. Foi quando ouviu um ruído oco vindo de trás dos livros. Curioso, André bateu levemente na parede com os nós dos dedos. O som confirmou sua suspeita. Havia um espaço vazio ali. Examinando mais de perto, percebeu que uma seção da parede tinha uma coloração ligeiramente diferente, como se tivesse sido reparada ou alterada anos depois da construção original. Usando uma pequena alavanca que sempre carregava na caixa de ferramentas, André começou a testar as bordas da seção suspeita. Em poucos minutos, conseguiu soltar uma das tábuas, revelando uma abertura retangular de aproximadamente 1 metro de largura por meio metro de altura,
grande o suficiente para uma pessoa passar, se fosse necessário. André pegou sua lanterna e direcionou o facho de luz para dentro da abertura. O coração disparou quando viu o que estava escondido ali dentro. Uma pequena mala de couro marrom, empoeirada e com sinais evidentes de que havia ficado naquele local por muitos anos. Ao lado da mala, um casaco masculino pendurado em um cabide improvisado de arame. Com mãos trêmulas, André puxou a mala para fora do esconderijo. Ela estava fechada, mas o fecho antigo cedeu facilmente quando ele aplicou um pouco de pressão. O que encontrou lá dentro o deixou sem fôlego. Roupas masculinas cuidadosamente dobradas, ainda com cheiro de naftalina, documentos em nome de Carlos Eduardo Prado, um relógio Rolex com pulseira de ouro e, embrulhado em um pano escuro no fundo da mala, um revólver calibre 38 com numeração limada. André fechou a mala imediatamente e desceu correndo as escadas. Dona Francisca estava regando as plantas no jardim quando ele apareceu, pálido e respirando com dificuldade. Dona Francisca, disse André tentando controlar a voz. A senhora tem o telefone de Dona Helena? Eu encontrei uma coisa aqui em cima que ela precisa ver urgentemente. Helena Prado havia envelhecido com elegância nos 22 anos que se passaram desde o desaparecimento de Carlos, mas a ligação de André Paiva trouxe de volta toda a vulnerabilidade que ela havia aprendido a esconder. Aos 67 anos, com cabelos grisalhos sempre impecavelmente arrumados e roupas discretas mas refinadas, Helena mantinha a postura de uma mulher que aprendeu a viver com dignidade em meio ao mistério. Quando chegou à casa de Santa Teresa naquela tarde de março, acompanhada de seu advogado, Dr. Milton Archer, Helena tremia visivelmente. André a esperava na sala principal, a mala aberta sobre a mesa de centro de madeira escura que ela própria havia escolhido décadas antes. O meu não mexia em nada depois de tirar foto de tudo. André explicou respeitosamente. Achei que a senhora deveria ver primeiro, antes de chamarmos a polícia. Helena aproximou-se lentamente da mala, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Reconheceu imediatamente o terno azul marinho que Carlos usara em seu último aniversário juntos, em abril de 1989. Suas mãos tremeram quando tocou o tecido, ainda preservado pelo naftalina e pelo ambiente seco do sótão. Este relógio, sussurrou pegando o Rolex dourado, foi presente de casamento do meu pai para Carlos. Ele nunca saía de casa sem ele. Virou o relógio e mostrou a gravação no verso: para Carlos, com amor eterno, Henrique Tavares, 1974. Dr. Archer examinou os documentos encontrados na mala: RG, CPF, carteira de motorista e cartões de crédito, todos em nome de Carlos Eduardo Prado. Havia também um maço de dinheiro, cerca de 3.000 cruzados novos, e um pequeno caderno com anotações em código que nenhum deles conseguiu decifrar. Mas foi quando Helena viu o revólver que seu rosto perdeu toda a cor. Envolvido em um pano escuro, que ela reconheceu como sendo uma das gravatas de seda que Carlos colecionava, a arma estava obviamente usada. Havia resíduos de pólvora no cano e uma marca na coronha que sugeria manuseio frequente. Ele não tinha arma, Helena murmurou para o advogado. Carlos odiava armas. Sempre disse que eram perigosas demais para termos em casa. Dr. Archer anotou cuidadosamente cada declaração de Helena, sabendo que seriam importantes quando a polícia assumisse o caso. A descoberta foi comunicada imediatamente ao delegado atual da 12ª DP, Dr. Fernando Costa, que chegou à casa 2 horas depois, acompanhado de uma equipe da perícia. A mala foi apreendida e levada para a análise, mas Helena foi autorizada a permanecer presente durante os procedimentos iniciais. Foi durante a análise mais detalhada do esconderijo que a segunda descoberta aconteceu. Um dos peritos, examinando cuidadosamente o espaço vazio atrás da estante, encontrou uma folha de papel dobrada que havia caído no fundo do compartimento. O papel estava amarelado pelo tempo, mas a tinta ainda era legível. Era uma carta manuscrita, datada de 15 de julho de 1989, apenas 3 dias antes do desaparecimento de Carlos. Minha querida Helena, começava a carta na letra familiar que fez os olhos de Helena se encherem de lágrimas. Se você está lendo isto, é porque descobriu meu esconderijo, e isso significa que algo deu errado com meus planos.
A carta continuava em parágrafos que revelavam um Carlos completamente diferente do homem que Helena pensava conhecer. Ele escrevia sobre dívidas de jogo que havia acumulado secretamente ao longo dos últimos 2 anos, apostas em corridas de cavalos e cassinos clandestinos que haviam consumido grande parte de sua fortuna pessoal. Pior ainda, havia se envolvido com agiotagem, pegando empréstimos com juros abusivos para tentar recuperar o dinheiro perdido. Os homens do Português me deram até domingo para pagar, dizia a carta, referindo-se a um agiota conhecido nos círculos criminosos do Rio. São $200 mil, Helena. Mesmo vendendo tudo, não conseguimos essa quantia a tempo. Então tomei uma decisão que pode salvar nossa família, mesmo que custe nosso casamento. Carlos explicava que havia planejado sua própria morte falsa. O revólver seria usado para simular um suicídio na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas ele escaparia antes que o corpo fosse encontrado. Havia documentos falsos escondidos em outro local e dinheiro suficiente para começar uma nova vida no interior de Minas Gerais, onde permaneceria até que a situação no Rio se acalmasse. Em 2 ou 3 anos, quando o caso esfriar e os agiotages me esquecerem, voltarei para explicar tudo e pedir seu perdão. Prometia a carta. Eu sei que é uma loucura, meu amor, mas é nossa única chance de sobreviver a essa situação. A carta terminava com instruções detalhadas sobre onde Helena poderia encontrar documentos importantes sobre as dívidas e como entrar em contato com um advogado especializado em renegociação com agiotas. Carlos pedia que ela guardasse segredo até que ele pudesse voltar e assumir a responsabilidade por seus atos. Helena terminou de ler a carta em silêncio absoluto, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Durante 22 anos, ela havia chorado a morte de um marido que julgava ter sido vítima de um crime. Descobrir que Carlos havia planejado abandoná-la para fugir de suas próprias irresponsabilidades era uma dor completamente diferente, mais profunda e amarga do que qualquer luto que já havia experimentado. Nos meses que se seguiram à descoberta na casa de Santa Teresa, a investigação sobre o desaparecimento de Carlos Prado tomou rumos que ninguém havia antecipado durante os 22 anos de mistério. O delegado Fernando Costa coordenou uma operação minuciosa que envolveu a Polícia Federal, devido à possível falsificação de documentos, e a Receita Federal, para investigar as movimentações financeiras de Carlos entre 1987 e 1989. A análise forense da mala e de seu conteúdo revelou detalhes perturbadores. O revólver encontrado havia sido disparado pelo menos 3 vezes, conforme indicavam os resíduos de pólvora e o desgaste do percutor. Mais intrigante ainda, exames balísticos identificaram que a arma havia sido registrada originalmente em nome de Antônio Português da Silva, exatamente o agiota mencionado na carta de Carlos. Helena forneceu às autoridades todos os documentos financeiros da família, e a auditoria revelou o verdadeiro escopo dos problemas de Carlos. Entre janeiro de 1988 e julho de 1989, ele havia retirado mais de $180 mil de contas pessoais e empresariais, sempre em pequenas quantias que não chamariam a atenção de Helena. O dinheiro havia sido sistematicamente perdido no Jockey Club da Gávea e em cassinos flutuantes que operavam ilegalmente na Barra da Tijuca. A investigação sobre Antônio Português da Silva levou os policiais a arquivos criminais que datavam dos anos 1970. O agiota, morto em 1995 durante uma guerra entre facções criminosas rivais, havia mantido um registro meticuloso de seus clientes em cadernos que foram apreendidos após sua morte, mas nunca completamente investigados. Revisitando esses arquivos, os investigadores encontraram anotações detalhadas sobre Carlos Prado. As anotações do Português pintavam um quadro sombrio dos últimos meses de vida de Carlos. Ele havia começado com pequenos empréstimos para cobrir perdas no jogo, mas rapidamente se viu preso em um ciclo vicioso de novas apostas para pagar dívidas antigas. Em junho de 1989, sua dívida total havia alcançado $240 mil, uma quantia astronômica para a época. Mais perturbador ainda, os registros do agiota incluíam uma anotação datada de 20 de julho de 1989,
2 dias após o desaparecimento de Carlos. C.P. não compareceu ao encontro marcado. Mandar os meninos procurar. Seguia-se outra anotação, de 25 de julho. Carro encontrado na lagoa. Problema resolvido? A partir desses registros, a polícia conseguiu localizar 2 ex-funcionários de Português que ainda estavam vivos. Após negociações complicadas envolvendo imunidade judicial, ambos concordaram em prestar depoimento sobre os eventos de julho de 1989. Marco Bujão Santos, hoje com 71 anos e morando em um asilo em Niterói, contou uma história que finalmente esclareceu o destino de Carlos Prado. Segundo seu relato, Carlos havia marcado um encontro com um português para a noite de 18 de julho, prometendo quitar pelo menos parte da dívida. O encontro deveria acontecer em um depósito abandonado no Caju, longe dos olhos curiosos da sociedade carioca. O cara chegou no horário, trajadinho como sempre, lembrou Marco, mas em vez de dinheiro, trouxe uma arma. Disse que ia acabar com tudo ali mesmo, na nossa frente, se não fizéssemos um acordo. O português não gostou nada da ideia de ter um morto no depósito dele. Segundo Marco, Carlos havia proposto fingir sua própria morte, desaparecendo do Rio até que pudesse reunir dinheiro suficiente para pagar a dívida. Português inicialmente rejeitou a ideia, mas Carlos argumentou que sua morte verdadeira não traria o dinheiro de volta, enquanto sua fuga pelo menos mantinha viva a possibilidade de pagamento futuro. O segundo depoimento, de Gilberto Diba Ferreira, revelou detalhes ainda mais específicos. Carlos havia entregado a arma a Português como garantia de boa-fé, prometendo entrar em contato dentro de 2 semanas com uma proposta de pagamento. O carro foi abandonado na lagoa propositalmente para dar credibilidade à encenação, mas o cara nunca mais deu notícia, disse Gilberto. Português ficou pistola. Mandou a gente procurar em Minas, em São Paulo, até no exterior. Nada. Era como se tivesse sumido de verdade. Foi então que a investigação tomou seu rumo final e mais trágico. Análises de DNA realizadas no revólver encontrado na mala revelaram não apenas impressões digitais de Carlos, mas também vestígios de sangue. O sangue pertencia a Carlos Prado. A reconstituição final dos eventos, baseada em todos os elementos coletados, pintou um quadro muito diferente da versão planejada por Carlos. Na noite de 18 de julho de 1989, ele havia realmente se encontrado com um português, conforme planejado. Mas algo havia dado errado durante a negociação. Possivelmente em um momento de desespero ou pânico, Carlos havia tentado usar a arma contra si mesmo, mas o tiro não foi fatal. Os registros hospitalares de julho de 1989, revisitados pela polícia 22 anos depois, revelaram que um homem com descrição física similar à de Carlos havia dado entrada no hospital Souza Aguiar na madrugada de 19 de julho, com ferimento de bala no abdômen. O homem havia se registrado com documentos falsos e fugido do hospital antes de receber alta médica. Marco Santos confirmou que Português havia mandado seus homens levarem Carlos a um hospital, mas com ordens de não deixá-lo falar com ninguém. O cara estava muito ferido, perdendo muito sangue. A gente achou que ia morrer mesmo. A última peça do quebra-cabeças veio através de uma fonte inesperada. Irmã Conceição, uma freira que trabalhava no Hospital Souza Aguiar em 1989 e ainda estava viva aos 84 anos, lembrava-se claramente do paciente ferido que havia fugido. Ele ficou delirando a noite toda, chamando por uma tal Helena. Ela contou aos investigadores. De manhã, quando acordou, parecia apavorado. Disse que precisava ir embora antes que eles o encontrassem. Irmã Conceição havia tentado convencer o homem a ficar para tratamento, mas ele saiu do hospital ainda vestindo o pijama médico, levando apenas uma pequena bolsa de pertences pessoais que havia chegado com ele. Nunca mais soube dele, disse a freira. Mas por anos fiquei pensando naquele pobre homem, se havia conseguido encontrar sua Helena. Helena Prado ouviu todos esses relatos em silêncio, sentada na sala da delegacia com as mãos cuidadosamente cruzadas no colo. Aos 68 anos, finalmente conhecia a verdade completa sobre o desaparecimento de seu marido. Mas a verdade trouxe mais dor do que alívio. Carlos havia morrido sozinho em algum lugar do Rio de Janeiro,
provavelmente poucos dias depois de deixar o hospital, vítima dos ferimentos e da infecção que o sistema de saúde precário da época não havia conseguido tratar adequadamente. Seu corpo nunca foi encontrado, provavelmente porque Português e seus homens haviam se encarregado de fazê-lo desaparecer definitivamente quando perceberam que Carlos não sobreviveria para pagar suas dívidas. A mala no sótão representava os últimos preparativos de Carlos para sua fuga planejada, preparativos que se tornaram inúteis quando sua tentativa de suicídio encenado se transformou em um ferimento real e, eventualmente, em morte real. Em dezembro de 2011, 9 meses após a descoberta de André Paiva, o caso de Carlos Eduardo Prado foi oficialmente encerrado. Helena optou por não realizar um funeral, já que não havia corpo para sepultar. Em vez disso, organizou uma missa de 7º dia na Igreja da Candelária, 22 anos atrasada. Poucos amigos compareceram. A alta sociedade carioca havia seguido em frente havia muito tempo, e a verdade sobre as dívidas de jogo e o envolvimento com a agiotagem havia manchado definitivamente a reputação da família Prado. Helena vendeu a empresa de Carlos por um valor simbólico e se retirou definitivamente da vida pública. A Casa de Santa Teresa permaneceu no mercado por mais 3 anos antes de encontrar um comprador. André Paiva, que se tornou um amigo discreto de Helena nos meses seguintes à descoberta, foi contratado para fazer toda a renovação elétrica da propriedade para os novos proprietários. No último dia de trabalho na casa, André removeu completamente a estante de livros do sótão, selando para sempre o esconderijo onde Carlos havia guardado seus segredos mais sombrios. Antes de partir, ficou alguns minutos em silêncio no cômodo vazio, pensando em como uma descoberta aparentemente simples havia mudado para sempre a vida de uma mulher que passara 22 anos chorando um homem que talvez não merecesse tantas lágrimas. Helena Prado morreu em março de 2018, aos 75 anos, em seu apartamento em Ipanema. Não tinha filhos e deixou toda a sua fortuna para instituições de caridade que ajudavam viciados em jogos e suas famílias. Em seu testamento, incluía uma carta direcionada àqueles que um dia podem passar pelo que passei, pois a verdade nem sempre liberta. Às vezes, apenas nos ensina que as pessoas que amamos são capazes de guardar segredos que mudam tudo o que pensávamos saber sobre elas. Mas mesmo assim, prefiro ter sabido a verdade a ter vivido o resto da vida me perguntando e se o amor verdadeiro sobrevive até mesmo às maiores decepções, embora nunca mais seja o mesmo. O caso Carlos Prado ainda é mencionado ocasionalmente em documentários sobre crimes não solucionados do Rio de Janeiro, embora poucos se lembrem dos detalhes reais da história. Para a maioria das pessoas, permanece apenas como mais um mistério da alta sociedade carioca dos anos 1980, uma época em que segredos podiam ser guardados mais facilmente e as verdades inconvenientes desapareciam junto com aqueles que as carregavam.